Não, mas também avisa ali. Bom dia, que prazer estarmos aqui nesse momento tão especial, de uma maneira tão diferente, né? Mas antes de nós começarmos oficialmente a nossa apresentação do nosso material, eu gostaria de, em nome da editora Livre Ideal, pedir desculpas à educação, a toda a equipe da educação de Sinop. Ontem, a nossa programação, a nossa transmissão estava prevista, mas, infelizmente, nós tivemos aqui, por parte de um dos nossos funcionários, inclusive, que estava responsável por essa transmissão, ele, lamentavelmente, foi acometido pelos sintomas da Covid, né? E, atendendo aí a todas as recomendações das autoridades sanitárias, ele está cumprindo a quarentena. Mas, enfim, eu venho fazer esse pedido de desculpas, mas quero dizer que, de imediato, providenciamos aqui uma pessoa, né? Eu já, de fato, agradeço aqui ao Israel, que disponibilizou a equipe dele, de urgência, para que a gente realmente pudesse estar honrando esse compromisso com vocês. Então, feito esse pedido, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar desenvolvendo esse projeto aí dentro de Sinop. É bem verdade que num modelo bem diferente do que a gente havia imaginado, mas, dadas as condições, a gente está se moldando à nova realidade. Quero chamar aqui para vocês a professora Lídia, né? Vocês já conhecem perfeitamente, já faz um trabalho de excelência aí com vocês para dar continuidade a essa nossa transmissão. Tá? Meu muito obrigada. Obrigada a Sinop por confiar esse momento tão especial. E eu chamo agora a professora Lídia. Obrigada, Tassilene. Bom dia, meus amados, bom dia, amadas. E falar com vocês é sempre muito gratificante. A Tassi já fez aqui as honras da casa, pedindo desculpas pelo contratempo. Eu ontem conversava com Medina, como sou muito perfeccionista, e alguns já me conhecem, sabem disso, e eu dizia para a Medina, passei a tarde com dor de cabeça, porque eu gostaria que tivesse tudo acontecido a contento. Mas eu até me traí naquilo que eu prego. Tudo tem um porquê. E tinha um porquê, né? Ontem nós faríamos um momento com vocês ainda muito amador, e hoje nós estamos aqui com os meninos, os jovens, que já são nativos tecnológicos e estão aqui dando um show de competência, tá certo? Quero também deixar claro a vocês como será o nosso momento. É claro que, conhecendo como vocês me conhecem, eu vou fazer um momento, o primeiro momento vai ser uma reflexão. Eu trouxe uma pequena frase para que reflitamos. Depois, eu vou apresentar a editora para vocês, qual é a nossa proposta enquanto editora Livre Ideal. Logo em seguida, apresentarei os materiais. Eu penso que, a fundo, vocês já estão vendo algumas coisas que compõem a coleção. E trabalharei com vocês de uma forma assim que é muito nova para mim, porque eu confesso, gente, que eu fico esperando que vocês falem, eu fico esperando um feedback. É bem complicado, né? Não quero ser redundante em relação ao que tem dito aí nas lives, mas, para mim, que ainda não sou, vamos dizer assim, parte desse mundo digital, ainda tem uma certa dificuldade. Mas a fala da minha reflexão de hoje vai falar também sobre isso. Então, voltando a dizer, falarei sobre os princípios metodológicos do nosso material Descobertas no Brincar Aprender. E, no final, eu abrirei para vocês enviarem perguntas e dúvidas lá para o chat. Tudo bem? Qualquer coisa vocês podem colocar, que os meninos estão aqui atentos. Eles estão atentos já nas perguntas, nas dúvidas. E, no final, eu tirarei as dúvidas de vocês, tá certo? Então, veja bem. Quero mostrar para vocês uma lâmina que está sendo preparada, que é Lucas. O Lucas está aqui a me auxiliar, e não é à toa que Lucas me persegue, porque o meu neto, vocês sabem que eu tenho os netos, e o meu neto Lucas,
que inclusive é personagem de um dos meus livros da educação infantil, e hoje eu tenho um Lucas aqui me assessorando. Então, veja bem, vocês estão vendo aí a lâmina que fala sobre descobertas no Brinque e Aprender. Então, vamos começar falando desse nome que já suscita em nós uma série de reflexões. Descobertas no Brinque e Aprender. Se vocês se reportarem aos campos de experiências que nós temos na BNCC para a educação infantil, vocês vão ver que a criança aprende a partir do momento em que ela brinca. E ela brinca socializando com outras crianças, ou, utilizando aqui uma fala de próprio Piaget, quando ele diz que o conhecimento se dá a partir do momento em que a criança interage com um objeto. Ou, o que é que eu quero dizer com isso? Dentro da brincadeira, essa criança vai criando um campo de conhecimento. E esse conhecimento, ele se dá a partir da brincadeira, e vamos também nos reportar esse momento que nós estamos a viver, onde as crianças estão em casa, socializando com seus familiares, brincando e criando, porque vocês sabem que hoje as crianças, nesse momento que, vamos dizer assim, tudo é muito pertinente e o Senhor Deus é muito sábio em tudo aquilo que Ele faz, as nossas crianças estavam totalmente voltadas a um mundo digital, a um mundo tecnológico, envoltas em uma bolha, vivendo uma solidão, porque era a criança um tablet, a criança um celular, a criança ou a tela de uma TV. E hoje, dada ao tempo em que elas estão em casa, essa criança passou a redescobrir o significado do brincar. Quando ela brinca com uma tampa de panela, quando ela brinca com uma caixa de sapato, com um tubo de creme dental. E aí essa criança, ela vai encontrar também toda essa proposta dessa brincadeira dentro do nosso material Descobertas no Brinque e Aprender. Tudo bem? Então, vejam agora a segunda lâmina. A segunda lâmina que eu trouxe para vocês, ela consta aí do meu e-mail, que vocês podem ter acesso, certo? Eu gostaria, inclusive, que vocês copiassem. Lembrando que essa nossa apresentação vai ficar gravada no YouTube, para quem tiver acesso ao link. E vocês podem acessar o meu e-mail para tirarem dúvidas, fazerem perguntas, caso não fique tudo esclarecido aqui. E também pode ser só para dizer um bom dia, para também me dar uma palavra de aconchego, porque confesso que tudo isso está sendo muito novo. E eu falava em um texto que eu escrevi há poucos dias, falando sobre o tempo, que a coisa que eu mais ouvi ao longo do ano que passou foi: eu não tenho tempo. E eu mesma dizia isso também, eu não tenho tempo. E hoje, gente, nos sobra tempo. Nós buscamos atividades para fazermos. Eu confesso a vocês que eu nunca li tanto, nunca assisti tanto filme. A Netflix que se cuide, né? Fiz até uma merchan aqui um pouco sem querer. Mas porque quase todos aqueles filmes que me interessam já estão aqui na minha, vamos dizer, agenda, tá? Então, veja bem, agora eu quero apresentar para vocês a próxima lâmina, que diz assim: Livro Ideal Editora. A nossa editora, ela é genuinamente cearense e ela situa aqui em Fortaleza, a sua sede é aqui em Fortaleza, no bairro da Aldeota. É uma editora que ela se preocupa não só em vender livros, e uma vez eu já disse isso para vocês, que eu trabalhava numa editora que não se preocupa em vender só livros. Ela se preocupa em fazer um trabalho de excelência. Então, nós trabalhamos com materiais didáticos, nós trabalhamos com jogos pedagógicos, nós trabalhamos com formações, e nós estamos aí tentando fazer uma diferença para um mundo melhor. Então, a editora é aqui em Fortaleza. Sintam-se convidados a conhecer a editora, que, passado tudo isso, poderá receber vocês de braços abertos, tá certo? Como eu disse a vocês, a editora Livro Ideal, ela tem como excelência fazer um trabalho de referência em uma reflexão para um mundo melhor. Por isso, vejam a próxima lâmina. O que é que diz a próxima lâmina? A próxima lâmina diz assim: não tenho medo do caminho,
tenho medo de não caminhar. Veja bem, nós estamos vivendo um momento muito triste, um momento crucial, um momento de inúmeras reflexões. Lucas, se tu puder deixar um pouquinho mais a lâmina, eu agradeço. Então, veja bem, um momento em que nós tivemos, eu vou te dizer, a imposição, foi imposto a nós pararmos para refletir, para nos redescobrirmos. Vocês pensam que está sendo fácil para mim estar aqui hoje, diante de câmeras, diante de holofotes, que tem 2 luzes imensas viradas para mim, pessoas me olhando, claro que mantendo a distância necessária, com todos os requisitos necessários pelo Ministério da Saúde, mas o que diz o nosso pensamento? Não tenho medo do caminho, tenho medo de caminhar. Que estejamos abertos ao novo, que busquemos as novas expectativas, que tentemos nos redescobrir. Confesso a vocês que no dia que eu fiz meu primeiro encontro, que eu acho até bem chique, chama live, mas eu digo o encontro online, gente, eu fiquei tão nervosa que parecia que eu estava ali diante do meu primeiro casamento. Primeiro porque eu já estou no segundo, né? E o segundo, quando a gente vai para o segundo, a gente já vai assim bem mais aliviada. Mas veja bem, o que é que eu queria que nós refletíssemos juntos? Vocês estão diante de um material que vocês chamam de apostilado, que é algo muito novo para vocês. E esse novo não deve fazer com que vocês temam. É o momento de nos redescobrirmos. É o momento de nós tirarmos de dentro de nós todo o nosso conhecimento, todo o nosso potencial, todas as nossas qualidades e busquemos, através desse material, que creio que vocês já estejam com ele em mãos, nós possamos juntos estudar. Veja bem, é claro que alguns de vocês, eu posso até já elencar aqui uma série de falas. Ah, meu Deus, mais uma coisa para nos dar trabalho. Ah, e um material, esse material não está contente, a minha criança está além ou aquém. São inúmeras as falas. E eu fico muito feliz com todas essas falas. Eu confesso a vocês que nem um momento eu fico chateada quando alguém diz, ah, professora, esse livro não me agrada. Graças a Deus que não lhe agrada. Por quê? Porque cada vez que um livro está totalmente completo, qual é o trabalho que nós vamos ter, gente? Que desafios nós teremos diante de uma proposta que já está completa? Não nos incentiva mais, não nos questiona mais, não nos busca a criatividade, a pesquisa. Nós estamos em uma era de pesquisa, em um mundo que, se nós pararmos, nós vamos ficar iguais à música do Raul Seixas, quando ele diz, sentados num trono com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E esses dentes já cairão, nem ficarão esperando a nossa morte. Por quê? Porque eu já disse a vocês e vou repetir, até o creme dental que usamos hoje não é mais o creme dental que nós usamos há 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás também não era a mesma comida que nós comemos hoje. Nós não tínhamos tantos fast food, nós não tínhamos tantos enlatados, nós não tínhamos tantos embutidos. E hoje a nossa alimentação, ela requer um creme dental diferente. Nós não tínhamos fio dental, nós tínhamos o famoso palito, né, que ao invés de limpar os nossos dentes, arrancava as nossas obturações. Então, claro, vocês sabem que eu gosto de trabalhar colocando algumas brincadeiras no meio, até para que a coisa não fique tão pesada. Mas é preciso que antes de vocês tecerem algum comentário, ah, eu não gostei ou eu gostei, vocês analisem esse livro. Um dia, em um dos meus encontros presenciais, eu dizia na fala, o professor tem que comer este livro. E uma criança que assistia à formação conosco disse assim, mãe, essa mulher é doida, ela está mandando comer papel. Claro que a criança não entendeu a forma figurada. Mas eu preciso que vocês façam uma leitura minuciosa, da contracapa ao final, entendendo cada passo, antes de tecer qualquer comentário. Por quê? Porque nós somos muito apressados. E a pressa nos levou aonde nós estamos hoje. Chegávamos em casa, não lavávamos as mãos e já íamos abraçar os nossos familiares. Chegávamos em casa, não tínhamos cuidado com a nossa roupa, colocávamos o nosso alimento dentro da geladeira, sem as necessárias, vamos dizer assim, medidas de higiene. Hoje, nós fomos obrigados a parar e repensar. Então, não tenhamos pressa. Vamos ler o material, vamos tentar conhecê-lo sem tecer qualquer comentário, quer seja para elogiar ou quer seja para denegrir.
Claro que materiais são feitos por pessoas, pessoas são imperfeitas, pessoas têm pensamentos, e esse material é à luz do pensamento de uma autora, uma estudiosa da educação infantil, e ela, dentro dessa ótica de educação, e hoje nós já fizemos assim vários, vamos dizer, complementos, para que esse material contemplasse a BNCC, porque ele já contemplava, mas nós tivemos que ajustar, inclusive, termos que antes a gente não podia tê-los, até por conta da lei ainda não ter sido promulgada, mas uma vez que o documento já foi feito, a gente já pode utilizar. Então, veja bem, não tenho medo do caminho, tenho medo de caminhar. Significa que desafios acontecerão para nós. Viver, gente, é um desafio constante. Todo dia a gente tem um desafio ao acordar. Aqui mesmo em Fortaleza, nós temos um grande desafio. Nós estamos vivendo um grande desafio. Todo dia, quando nós acordamos, tem uma medida diferente em relação ao Covid. Todo dia, quando nós acordamos, nós estamos sabendo de uma novidade, que banco já tem que colocar máscara, só se entra agora na Caixa Econômica com máscara. 2 agentes do trânsito, que agora estão também trabalhando dentro das agências, com álcool gel, passando nas mãos. Por quê? Por conta da liberação dos R$ 600 para as pessoas de baixa renda ou autônomos. Então, veja bem, vou ainda me reportar a uma fala do Chaplin, quando o Chaplin diz que ele dizia naquela época, mas eu nunca vi um pensamento tão pontual quanto o que ele dizia. Quando ele disse, nós precisamos pensar de uma forma. Inteligente não é aquele que mais estuda. Inteligente é aquele que melhor se adequa às modificações. E nós estamos no momento de adequações. Nós estamos no momento de reinventar algumas coisas. Nós estamos no momento, gente, de buscar, de compartilhar. E Cora Coralina também diz, a minha época foi uma época de competição. Nós hoje estamos no momento em que nós não precisamos mais competir, nós temos que compartilhar. Então, quando vocês tiverem uma dúvida acerca do material, antes que vocês já enfraqueçam ou teçam algum comentário, nós estamos aqui. Eu estou aqui com esse e-mail que eu passei para vocês. A equipe da secretaria, me referindo agora a Medina, a Patrícia e as outras meninas, vocês podem recorrer, porque eu estarei numa ponte direta com elas, tudo bem? Então, não tenhamos medo do que é novo, não tenhamos medo desse material, desse apostilado que vai chegar às mãos de vocês. Façam desse material uma ferramenta de excelência. Gente, lembremos-nos, o livro, ele não é o princípio e o fim. O livro é uma ferramenta que vai nos assessorar em um trabalho de excelência. Quando eu for apresentar o livro, eu vou mostrar para vocês todas as nuances desse material. Tudo bem? Posso ir para frente? Próxima lâmina. Queria que vocês entendessem essa pirâmide aqui. Nós trabalhamos numa empresa, volto a dizer, que tem como um objetivo transformar o mundo melhor. E que mundo melhor é esse dentro da educação? Queria que vocês entendessem qual é a nossa proposta de trabalho. A nossa proposta de trabalho tem a criança no topo dessa pirâmide, e para que essa criança se mantenha no topo dessa pirâmide, nós temos que alicerçá-la de 2 coisas fundamentais. Uma escola de excelência, e quando eu me refiro à escola de excelência, eu não estou me referindo a prédios, eu estou me referindo ao material humano, que isso não lhes falta. Nós sabemos que a equipe daí é uma equipe show, e eu não estou puxando brasa para a sardinha, porque vocês também me conhecem e sabem que eu não sou de falar aquilo que eu não acredito. E eu sei o quanto vocês são excelentes naquilo que vocês se propõem a fazer. Então, é preciso que, para que esse aluno se mantenha no topo, nós tenhamos uma escola de excelência, que são vocês, os professores, os gestores, a equipe técnica da secretaria, uma secretária veridiana que se empenha, que faz e dá o seu melhor para que as coisas aconteçam, uma equipe de apoio, pessoal de limpeza, pessoal de TI. Então, a escola é esse grupo. E uma família.
Nós precisamos resgatar esta família para um trabalho de parceria. E é bem interessante. Nós pedimos tanto as famílias que chegassem juntos aos seus filhos, que participassem da vida escolar, e elas parecem que não nos ouviam. Agora, gente, querendo ou não, elas têm que participar. Vocês sabem que o Ceará é uma terra de humoristas, e eu estava vendo ontem um dos humores aqui do Ceará, a tarefa de casa ajudada pela mãe e uma tarefa de casa ajudada pela avó, e eu quase me acabei de rir. A mãe brigava, botava a menina de castigo, dava gritos, e a avó fazia as perguntas, e ela mesma respondia a tarefa. E vocês sabem que isso é muito frequente dentro das nossas atividades. Quantos de vocês se queixavam que mandavam atividades para casa e as atividades vinham respondidas pelos familiares? Mas, volto a dizer, tudo acontece e tem um propósito. Os filhos em casa, não podemos dizer que não está havendo agora uma reflexão acerca da valorização do trabalho de cada um de vocês. Cada um de vocês, diante daquele pai que achava que estávamos nas escolas para brincar, que os filhos não davam trabalho, então agora eles estão sentindo na pele a importância que a educação tem, a importância que a escola tem. Porque, meninos, por mais que mandemos atividades via WhatsApp, via e-mail ou qualquer outra via tecnológica, nunca substituirá a sala de aula, aonde cada um de nós pode olhar o seu aluno no olho, aonde nós podemos sentir o abraço, o cheiro, às vezes até desagradável, mas também nos faz falta. Aquele aluno que briga, aquele que nos dá uma flor durante o dia, e aquele que no fim do dia faz um desenho de uma rosa do coração e nos entrega e diz, como eu te amo. Eu confesso que eu, que sou uma coroa, sinto falta de vocês. Eu sinto falta que vocês estejam agora me perguntando, retruncando algumas das minhas falas, me abraçando. Vocês imaginem as crianças. E nós sabemos que muitas dessas crianças só têm a vocês. Como essas crianças estão sentindo falta? Talvez não tenham tanto, porque os pais, os familiares, ou seja, com quem eles vivem, estão tendo que se aproximar dessas crianças por uma via legal ou mesmo por uma obrigação de estar junto, de olhar uma tarefa, de participar. Essa semana passada, a minha nora mandou um vídeo do meu filho dançando balé, porque a minha neta recebeu da atividade do balé que tinha que fazer um balé com o pai. E aí a professora, assim como eu, estava à frente de uma câmera dançando e a Larissa dançando com o pai. Pé de princesa, pé de palhaço, pé de bailarina, pé de palhaço, bota a mão na cintura, faz um plié. E eu me acabando de rir, né? Então, os pais também estão se inteirando. Eu penso até que eles estão se sentindo muito bem. E vou dizer uma fala da minha filha. A minha filha chegou para mim, a minha filha era igual a mim, gosta de música, gosta de sair. E ela chegou para mim e disse, mãe, eu penso que quando acabar todo esse período, que a gente nem está mais chamando de pandemia, nem de doença nenhuma, a gente está chamando período de reflexão, que eu penso que é mais bonito. Nesse período de reflexão, eu nem vou mais gostar de sair de casa, porque eu estou amando a minha casa. Então, veja que fala. Quantas pessoas não estão a refletir sobre isso? Quantas pessoas não estão a olhar mais naqueles que estão do seu lado e que não conseguiam ver? Tudo bem até aí? Se eu estiver correndo, manda dizer aqui para o menino que eu vou mais lenta, tá certo? Já tem algum comentário aí se eu estou correndo, se está legal? Vocês podem comentar, tá? Vão dizendo que eles vão me dando aqui um toque. Vou dar só uma virada aqui para a câmera para tomar uma águazinha, tudo bem? Tem algum comentário? Se tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Se tivesse alguma coisa ruim, o pessoal já tinha comentado aqui. Eles comentam mesmo. Pronto, gente, voltei. Foi só tomar uma águazinha, né? Porque quando eu estou aí com vocês ao vivo, eu me esqueço muito. Mas aqui a galerinha fica me chamando, até porque fica bem quente por conta das lâmpadas, né? E vamos para a próxima lâmina. A próxima lâmina, gente, ela vai falar sobre materiais e serviços. E eu vou começar falando sobre o material dos professores, alunos. Vamos começar pelos alunos, porque fica longe de mim, não dá para eu ver, por mais que eu tenha trocado os olhos, né? Então, veja bem, eu quero dizer para vocês que as crianças de vocês vão receber
tá? Eu vou mostrar aqui, eu já vou apresentando nos livros. Eu vou pedir até a Tassilene para que ela venha para cá. Tu pode abrir a câmera, tá certo? Os alunos de vocês, porque nós trabalhamos, é interessante que vocês saibam, que nós trabalhamos com criança de 2 a 5 anos. Nós temos um material para criança de 2 a 5 anos, mas Sinop nos honrou com a confiança de trabalharmos com os materiais de 4 e 5 anos, que significa fase 1 e fase 2, e em algumas outras colocações ou linguagens, pré-1 e pré-2. Para as crianças do pré-1 e pré-2, quer dizer 4 e 5 anos, vocês vão receber, observem aqui, tá? Vou trabalhar primeiro com 4 anos. 4 anos, nós temos, porque nós decoramos aqui para mostrar para vocês, as crianças receberão esse kit, que a gente vai chamar de maleta do tesouro, tá certo? Para que serve essa maleta do tesouro? Essa maleta do tesouro, gente, ela vem com espaço para vocês personalizarem com o nome e a turma da criança. O que é que vem nessa maleta do tesouro? Dentro da maleta do tesouro, vem 2 livros, volume 1 e volume 2, capa dura. Nós temos a dimensão desses livros, elas foram todas pensadas para que elas fiquem colocadas de forma, vamos dizer, satisfatória na bancada das crianças, tá? É um material deveras colorido, é bem colorido, e eu vou apresentar assim superficialmente agora, depois eu retomo, tá certo? Então, vem dentro da maleta do tesouro 2 livros desses, volume 1 e volume 2. Vem um livro complementar, que nós colocamos o título de... Esse eu estou me referindo às crianças da fase 1, de A a Z. Aqui no livro de A a Z, vocês vão encontrar as letras do alfabeto, só que todas elas vêm com um gênero textual. Por exemplo, a primeira letra que se refere à letra A, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a cantiga de cunho popular ou domínio público, Alecrim. Então, vem aqui o Alecrim, né, que vocês sabem cantar melhor do que todo mundo. E esse Alecrim, o que é que nós vamos trabalhar com a criança? Aqui do lado vem uma orientação de como e o que vocês devem cobrar nessa atividade. Mas já vou dizendo, Lídia, eu tenho que fazer só isso? Gente, não é objetivo nosso engessar o trabalho de vocês. Nós temos aqui uma orientação, mas vocês só não podem fazer menos do que a gente está orientando. Vocês podem fazer muito mais, e cacife e know-how para isso vocês têm. Então, aqui pede, nesse dia nós vamos trabalhar a letra A. Vamos fazer colagem com a letra A, vamos trabalhar com as crianças desenhos da letra A, vamos trabalhar recortes com a letra A. E aí vocês me perguntam, Lídia, com que frequência eu devo fazer essas atividades? Veja bem, quem vai dizer isso são vocês. Se nós estivéssemos vivendo um outro momento, que eu não vou chamar de momento normal, porque de normal nós não tínhamos nada no momento passado, mas se nós estivéssemos vivendo esse ano de 2020 da forma como era, eu até diria, mas hoje eu não direi, até porque vocês estão se organizando para fazer essas tarefas em casa, de orientar essas crianças. Então, veja como vocês vão trabalhar esse livro da melhor maneira, tá certo? Esse aqui vem lá no volume da criança de 4 anos. Ainda vem dentro da maleta do tesouro, eu acho que agora vocês estão entendendo por que maleta do tesouro, né? Vem na maleta do tesouro um alfabeto móvel, todo em picote, para ajudar a criança, tá certo? Um alfabeto móvel. Aqui é só dobrar, porque tem um picote, a criança arranca e trabalha. É em papel cartão. Isso aqui, gente, é individual. Vem no kit de cada criança. Ainda vem no material do nível 1 uma sequência dos numerais de 0 a 10, também para as crianças trabalharem. O que é que ainda vem dentro do material de 4 anos?
Ainda não chegou para vocês, eu aproveito o momento até para justificar, nós tivemos um problema com o caminhão, que hoje, quando nós chegamos aqui ao escritório, nós recebemos uma ligação dizendo que o caminhão tinha quebrado. Ele em Brasília, tá certo? A Tassilene foi quem recebeu a ligação e ela está me informando aqui que ele está parado em Brasília. Mas veja bem, dentro do kit, vai dentro do kit ou eles estão separados, né? Estão separados. Mas qual é a proposta? Esses livros, vamos só nos reportar aqui ao material lá, quando eu mostrei para vocês a lâmina, aluno, família e escola. Nós não poderemos deixar as famílias de fora. Então, foi feito também um livro para contemplar a família. Esses livros, eles geralmente são pedidos pelo número de alunos. Mas a Lídia tem 3 filhos. Então, a Lídia não precisa receber 3 livros. Significa que, chegando na escola, vocês podem separar a quantidade relacionada e relativa às crianças, e o que ficar, vocês vão distribuir entre vocês. Se tiver algum gestor me ouvindo, esse é um trabalho feito pela coordenação pedagógica. Então, separa, entrega para os professores. Se não tem suficiente, deixa na escola, porque é importante que vocês também conheçam o que contempla esse material. Esse livro, gente, ele tem como título Família, Amor que Supera Desafios. Toda família vai receber um livro desse. Lídia, quando é que essa família recebe? Em outras épocas, como quando é que a gente entregava? Nós propomos encontros com os familiares. Então, nesse encontro com os familiares, a gente entrega aos familiares que estão presentes. Claro que os faltosos vão receber também, porque é para eles, em outra oportunidade. Mas a primeira entrega ela é feita no dia do primeiro encontro com familiares, tá certo? É um livro muito simples, é numa linguagem bem simples, ele foi feito, inclusive, por mim, e ele trabalha assim, situações de acompanhamento, como devo acompanhar meu filho na escola, medidas de higiene, quem ama, cuida. E é um livro que qualquer pessoa, por mais, vamos dizer assim, por menos conhecimento que tem, vai entender a linguagem, tá certo? É um livro para contemplar. Dá uma cutucada nos pais de uma maneira bem leve, bem sutil e gostosa. Ele é um livro gostoso de ler, tá certo? Então, esse também vai no kit do aluno. Veja bem, quando eu falei para vocês na maleta do tesouro, por que maleta do tesouro? Porque esses livros, eles vêm na maleta, mas o que é que eu gostaria que vocês entendessem? As crianças fazem muitos trabalhos e esses trabalhos, eles são guardados por vocês. Então, a partir de então, essa maleta vai também servir para guardarmos os materiais que as crianças vão construindo ao longo do ano. Que, por isso, maleta do tesouro. Cada rabisco, cada letra, cada nome que a criança escreve é um tesouro que ele está a cultivar, né, a construir. Então, vão guardando dentro da maleta e, em momento propício e oportuno, vocês entregam aos familiares, sabendo que a maleta deverá voltar para que vocês, vamos dizer, recolham novos materiais e mandem novamente para casa. Com que frequência vão mandar? Vamos deixar as coisas se estabilizarem para a gente poder definir melhor isso daí, tá? Então, Lídia terminou a apresentação do aluno. Isso aqui eu estou mostrando o livro. Daqui a pouco eu vou dizer como é que a gente tem para trabalhar, deve trabalhar, tá? O de 5 anos. O que é que nós temos de diferente para o de 5 anos? Maleta do tesouro, do mesmo jeito. 2 livros, volume 1 e volume 2. No livro de 4 anos, o apostilado de 4 anos, nós tínhamos o quê? De A a Z. Agora, nós temos o Pequeno Cientista. São descobertas, brincadeiras, jogos que as crianças farão com a ajuda de vocês ou dos familiares, uma vez que vocês queiram mandar para casa, para que, nesse momento, né, bem oportuno, eles possam estar utilizando. Também vem no apostilado de 5 anos alfabeto móvel, numeral na base 10, e o que é que difere do material de 4 anos? Os alunos de 5 anos, as crianças de 5 anos, receberão no seu kit jogos silábicos, tá certo? Aí aqui é claro que eu não precisava dizer isso, mas eu vou dizer só por via de regra.
não é para a criança decorar o Babé Bobu e hoje eu vou estudar a letra B e a família silábica do B. Eu até posso fazer assim. Se eu tiver como disparador a banana, se eu tiver hoje estudando alimento saudável, o alimento saudável de hoje é a banana, eu vou trabalhar assim a família do B. Mas ele não deveria ser trabalhado de forma, vamos dizer assim, sequencial. Hoje eu vou trabalhar o C, porque depois do B vem o C. Se for a casa que você estiver estudando, pode. Mas é para trabalhar de uma forma bem leve, brincando mesmo. Daí o nome jogo silábico. Se eu trabalhei o B e eu trabalhei a família do C logo em seguida, porque eu trabalhei a banana e depois eu trabalhei a casa, é óbvio que essa criança vai poder juntar o bó da sílaba do B, que eu já trabalhei, com o C e o A, que do K, porque eu também trabalhei a família silábica C, e ele vai ler boca, porque ele não vai ler boca, ele vai ler boca ou cabó. E aí, a partir daí, gente, nessa brincadeira, nessa sutileza, eu garanto a vocês, sem medo de ser feliz, que essa criança, quando terminar o ano, vai estar lendo. Claro, esse ano é um ano atípico. Nós temos que lembrar, porque já deve ter gente se cutucando aí. Eita, estão querendo demais. Como é que esses meninos vão aprender? Lá na casa deles é a gente aqui. Então, antes que vocês já falem isso, eu já estou dizendo. Esse ano é um ano atípico. Mas, volto a lembrar aquele pensamento lá do começo. Não tenho medo do caminho. Tenho medo de não caminhar. Então, vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer a nossa parte. Vamos, como é que aqui no Nordeste a gente diz? É descruzar os braços, arregaçar as mangas e vamos enfrentar o que tem aí para nos oferecer. Tudo bem? Eu vou só lembrar aqui os meninos, só um pouquinho. É bom com material, né? Se vocês puderem fazer. Gente, ainda vem no kit das crianças livros, vamos dizer assim, de 5 anos. Esse aqui eu já estou me referindo aos 5 anos. Vocês lembram que eu já apresentei o material de 4, agora 5 anos. De livro de 5 anos, nós temos aqui uma proposta, que inclusive é um material que já tem até nas escolas de vocês, eu vi alguns exemplares e a Medina confirmou. É um livro que trabalha valores para a vida. Nunca se falou tanto em uma reflexão, em uma reforma íntima, do que nesse momento dessa pandemia, que eu volto a dizer que é um momento de reflexão. Então, nós propusemos ao município que, dentro do nosso material, também nós entregássemos para as crianças 4 paradidáticos relacionados a valores. Lídia, serão valores iguais para todos? Não. Foram vários valores, são 10 valores que nós temos como títulos, e esses livros, cada criança receberá 4. Tá certo? Eu até já conversei com a Medina sobre esses livros e elas vão dividir, fazer da melhor forma possível para que as crianças sejam contempladas com todos os valores. Vocês podem trabalhar com cirandas, né? Hoje, quem tem o perdão vai ler o perdão, mas esse perdão vai ser trabalhado dentro da sala com todos. Porque, veja bem, qual é a nossa proposta? É que as crianças vivenciem, gente, esses valores. Porque valor não é só para a gente falar, valor é para vivenciar. É muito bom ficar em falácias, mas vamos vivenciar no nosso dia, quando eles brigam, quando eles se agridem. Então, qual é o momento agora? É de perdão, é de pedir perdão. Vamos lá. Então, vai também no material das crianças de 5 anos, 4 livros paradidáticos, tudo bem? Que tem como título Valores para a Vida. Utilizem isso daí da melhor forma possível. Nada melhor do que essa leitura seja feita em casa, com os familiares, nesse momento da mais íntima reflexão que nós temos que fazer. Tudo bem? Qualquer coisa, manda pergunta, certo? Então, apresentei aqui para vocês os materiais dos alunos. Agora, eu queria que vocês ficassem atentos, que eu vou mostrar para vocês agora o material de vocês. O que é que vai para você, professor? E eu vou começar com aquilo que muito encanta aos meus colegas, que é a bolsa. Essa bolsa, porque eu nunca vi, gente, professor
adora guardar papel. Então, vocês têm agora, vão receber, né, essa bolsa. Tirar aqui a mão, porque o meu colega Israel ali está fotografando, e eu tenho que fazer de conta assim que eu estou bem natural, pousando para a foto, tá? Então, veja bem, vocês receberão esta bolsa, certo? Que é de um couro sintético. Olha aqui a mechan. E dentro dessa bolsa, o que é que vai para vocês? Vai para vocês, gente, um livro que eu chamo de PF. O que é esse PF? Um prato feito. Porque ele é o passo a passo do que vocês podem trabalhar com as crianças. Inclusive, sugestões até que podem ser feitas em casa, porque utiliza muito do recorte, da colagem, da pesquisa. Nunca se trabalhou tanto pesquisa dentro desse momento. Por quê? Porque nós temos que já partir da educação infantil do que nós chamamos hoje de metodologias ativas. E o que são as metodologias ativas? São aquelas coisas que verdadeiramente fazem efeito. E a pesquisa é uma delas. Então, vai para você, professor, esse livro, que além de ter o livro do aluno em miniatura, ele também tem todo um passo a passo em relação à BNCC, que daqui a pouco eu vou abri-lo, tá, para mostrar a vocês. Vou mostrar o que vem dentro, depois eu retomo ao livro. Vem para vocês, dentro desta bolsa, um CD. Porque como o nosso livro fala muito, e ele parte sempre daquilo que a BNCC pede, para trabalhar com criança, nós temos que ter um disparador. Eu não posso chegar e pegar essa ferramenta e já abra na página tal, ou mandar para a criança no WhatsApp que ele faça exercício. Eu tenho que ter um disparador. E o disparador dessa nossa proposta é um trava-língua, é uma parlenda, é uma receita e é uma cantiga. As cantigas que pedem que vocês utilizem nos livros, como texto, estão aqui nesse CD. São 40 músicas, algumas e maioria de domínio público, que vocês vão poder utilizar esse CD aqui. Vai um CD desse para vocês, dentro da bolsa, tá certo? Ainda vai dentro da bolsa os numerais na base 10. Estão incompletos? Não, porque a gente colocou aqui alguns, tá? Dá para vocês verem aqui. Então, esses numerais, também de papel cartão, para que sejam afixados na sala. Por quê? Lá dentro do livro, na proposta que nós escrevemos para você, professor, nós falamos também o que vem a ser um ambiente alfabetizador. Por isso é que eu peço que vocês comam esse material, literalmente. Então, o que é que eu peço? Que vocês observem o que é que diz lá sobre, dentro da proposta da BNCC, e não é só da BNCC não, porque o que é que nós temos? Maria Montessori já falava sobre isso. Então, eles falam lá, embasado na fala de Maria Montessori, é que nós, enquanto educadores, temos que ter o cuidado que é um ambiente alfabetizador. Então, tem lá no livro de vocês. E dentro do ambiente alfabetizador, vocês precisam ter os numerais na base 10, porque a criança, quanto mais visualiza, mais ela aprende. Temos o alfabeto de parede. Também, gente, na mesma proposta da BNCC. Por quê? Porque na proposta da BNCC, o que é que a gente tem que lembrar? Eu preciso fazer com que as minhas crianças identifiquem, presta bem atenção, identificar, reconhecer, nomear e grafar letras. Então, na educação infantil, a criança precisa reconhecer, nomear e grafar letra bastão. Mas a nossa criança de 5 anos, ela vai para um primeiro ano, onde ela também já tem que reconhecer a letra cursiva. Então, nosso alfabeto de parede, ele vai com as letras que nós sabemos que a BNCC pede que trabalhemos, que é a letra bastão, ou também chamada de caixa alta, ou também letra de forma, letra cursiva maiúscula e minúscula e letra de imprensa. A letra de imprensa minúscula, porque a maiúscula é a mesma letra bastão ou caixa alta ou letra de forma. Tudo bem? Lídia, por que esse alfabeto não vem ilustrado? Porque também dentro da proposta, nós sabemos que a letra, vamos aqui, Y, ela não só inicia uma palavra,
mas ela também pode estar no meio ou no final. Então, a criança precisa aprender que a letra A, ela não é só do abacate, do anel ou do avião. Ela também é da Lídia, minha gente. Só que no abacate, no avião, ela está lá no começo. E na Lídia, ela está no final. Então, quem vai fazer essa ilustração são vocês, tá certo? Veja bem, ainda vem dentro da sacola de vocês uma sugestão de rotina. Vocês estão vendo aqui direitinho? Deixa eu apontar, tá? Você aponta aí para mim. Essa sugestão de rotina. Esses ícones aqui, eles são soltos, ó, são 8, certo? Que vocês vão montar de acordo com o que vocês trabalharão naquele dia. Ah, agora pronto. Vão querer engessar a gente já trazendo uma rotina pronta. Gente, não é essa a intenção. É de trabalhar um ambiente alfabetizador para que a criança já saiba o que faremos naquele dia. Veja que nós organizamos ali, só superficialmente, a gente colocou ali, no primeiro momento da criança, nessa que nós montamos, seria uma roda de conversa. O que é que nós vamos fazer nessa hora de conversa? Nós vamos conversar sobre o dia a dia? Nós vamos conversar sobre a reflexão, sobre as brincadeiras que vivenciamos nesse momento de isolamento? Então, tá lá. Depois, lanche, depois atividade escrita, brincadeiras e jogos. Isso aqui a gente colocou como uma sugestão. São 8. Ah, Lídia, mas nada do que eu vou trabalhar hoje está dentro desses ícones que vocês nos oferecem. Não tem problema, minha amiga. Faça o contorno, recorte, cole, monte no celular, passe para a internet, copie, imprima e faça outra tarjeta, de acordo com o trabalho que você quer. A gente montou isso aqui só para ajudar vocês, tudo bem? E fazer um ambiente alfabetizador bem legal. Temos também aqui, que eu estou com medo aí, tá? Se você cai aí. Veja aqui, nós temos aqui, gente, afastando para cá, afastando minha água e o álcool gel. Nós temos aqui um calendário. E se vocês observarem, o calendário, ele não é montado, ele não é pronto. Por quê? Porque cabe a nós, educadores, a construção desse conhecimento juntamente com as crianças. Então, nós vamos construir esse calendário, nós vamos montá-lo diariamente. Que ano nós estamos, que dia é hoje, qual é o dia da semana, qual é o dia do mês. E aí, falando em calendário, para quebrar um pouco o gelo, vou dizer uma brincadeira que eu vi hoje no Facebook. No Facebook, hoje, quando eu abri, tinha dizendo assim, se no dia 31 de dezembro de 2020 eu vir alguém chorando com saudade do ano velho, eu mato de porrada. Porque, gente, não dá não, viu? Então, é para a gente refletir. Então, veja aqui, esse calendário. Aqui vocês têm os meses, lembrando que todo o material que vocês têm é para trabalhar didaticamente. Por exemplo, nós estamos em que mês? Eu estou no mês de maio, o mês das mães, o mês da cura, que eu creio nesse Deus que é maior do que tudo, até maior do que o nosso medo, que vai ter a cura. Então, maio, nós vamos trabalhar didaticamente o maio, trabalhando quantas letras, letra que inicia, letra que termina, quem é vogal, quem é consoante, porque com as crianças de pré-1 e pré-2, ou fase 1 e fase 2, eu já posso fazer a separação de vogal e consoante. Então, eu já vou trabalhar aqui M, é o mês de Maria, é o mês de maio, é o mês de que mais? Vamos trabalhar o M. Esse M está aqui. Ele pode estar em outro mês também? Pode. Ele está lá em dezembro. Só que em dezembro, ele está no meio da palavra. Então, isso aqui, para nós educadores, chama-se análise linguística. Que eu não vou dizer isso para uma criança do pré, mas eu preciso fazer. Aqui eu vou trabalhar matemática, aqui eu vou trabalhar início, eu vou trabalhar fim, eu vou trabalhar meio, eu vou trabalhar número de letras e associar o painel de números que vocês têm pregados na parede, tá certo? Depois, no calendário, vocês vão ter os dias. Vamos trabalhar, né? 14. Tem quantas dezenas? Aí vocês já vão entrar lá com os palitos de picolé, com material dourado. Lídia, isso para pré-2? Sim, para o pré-2. Eu já posso trabalhar isso. Porque a gente não dá mais para a gente trabalhar na superficialidade. Ah, Lídia, está sonhando, nós estamos em casa, os alunos estão na casa deles. Como fazer isso? Volta ao pensamento.
Não tenhamos medo do caminho, tenhamos medo de ficar parado. Vamos nos redescobrir. Como fazer isso? Mandar para as crianças. Vamos sentar lá no chão. Vamos separar 10 palitos de picolé. Hoje é o dia 14. Como seria isso dentro? Então, eu tenho 10. Como seria 10? 10, 14. São 10 mais 4 unidades. Então, vamos lá. Vamos montar isso aí. Vamos mostrar para a criança. Certo, gente? Tudo bem até aqui? E tem ainda os anos, né? Esse aqui ficou marcado, viu? Esse aqui está na história. Então, graças a Deus vai chegar nesse. Olha, a coincidência do vermelho, fogo, ação, né? Que está todo mundo numa adrenalina muito grande. Então, o vermelho também, dentro da cromoterapia, tem esse significado, mas isso aqui, gente, foi aleatório, tá? Ninguém pensou nada disso, não. Tudo bem? Veja bem, ainda vai para vocês 8 cartazes. 8 cartazes para a fase 1, 8 cartazes para a fase 2. São diferentes. Lembrando sempre que toda a nossa proposta é voltada na BNCC. Creio que vocês já leram, né? E se não leram, vão ler, porque esse tempo agora não está faltando. Vocês sabem que nós devemos trabalhar com a educação infantil a partir de propósitos comunicativos de escrita, que são os gêneros textuais. E está lá muito claro. Nós temos que trabalhar, não trabalhamos mais a educação infantil. Hoje eu vou estudar a letra A. E aí passa uma semana na letra A. E haja o menino escrever letra A. Não é mais assim. Eu posso até trabalhar a letra A, mas dentro de um disparador, que seria, no caso, o gênero textual. Então, vai para vocês 8 cartazes, também em papel cartão, que a gente colocou aqui só uma amostra, porque não dava para colocar tudo, porque nós estamos dentro de uma sala, de um escritório. E aí, olha, vejam que aqui nós temos os gêneros textuais. Nós temos aqui uma cantiga popular, que é o roda-peão. Temos uma obra de arte, que aqui, outro dia, vocês viram lá, um estudo que a gente fez aí, eu acho que foi até uma palestra que eu ministrei para vocês, falando dos princípios éticos que nós temos que trabalhar com as crianças, né, os conceitos. E dentro desses conceitos, eu tenho que trabalhar ética. O que é mais? Estética, que é a ciência das artes, dentro da proposta da BNCC. Então, parando aqui dentro da estética, ciência das artes, vou levar uma Tarsila do Amaral, um Romero Brito, porque eu não vou trabalhar a Tarsila só porque o livro está pedindo. Aqui, gente, é o disparador. A partir daí, cabe a vocês implementarem essa pesquisa, né? Vocês podem levar um Romero Brito, porque é bem colorido, ótimo para a criança. Então, nós temos, cantiga popular, trava-língua, que também vocês podem encontrar esse trava-língua como uma parlenda em alguns livros. Aqui nós temos outra cantiga popular. Temos aqui um convite, certo? Outra cantiga popular. Vejam bem que dentro da cantiga popular, vocês sabem que essa cantiga ela pode ser escrita em forma de poema. E a gente já teve uma preocupação muito grande em colocar 2 designs diferentes de poema. Nós temos um poema aqui que está todo centralizado, é uma cantiga, mas é em forma de poema. Vocês podem olhar que ele está todo só de um lado. E aqui nós já colocamos de outra forma. Ele está centralizado. Vocês estão vendo? E detalhe, aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho 2. Lídia, isso para a criança, sim, eu não vou precisar ficar dizendo, mas eu já estou mostrando, sabe por quê, gente? Para essa criança da fase 2, chegar no primeiro ano, ela não sofrer tanto. Então, ela já vai tendo essa noção de que é uma estrofe, do que é um verso, do que é uma frase. Tá certo? A diferença. Aqui nós temos um convite. Observem que dentro da proposta da BNCC, nós utilizamos os gêneros textuais do métier das crianças. Então, aqui nós não vamos ter uma crônica, mas nós vamos ter um convite, tá? Por favor. Nós vamos ter um convite. Por quê? Porque esses gêneros, eles fazem parte do métier da criança. A criança, ela recebe um convite, às vezes no aniversário em casa, aniversário na escola. E aí o convite, o que é preciso ter um convite? É preciso ter um destinatário, é preciso ter um remetente. Nesse convite eu tenho que ter o local, o horário, o dia, tudo isso, né? E aqui nós temos o que nós vamos chamar de chamariz, que pode ser uma imagem e pode ser também uma frase. Não falte, vai ter bolo. Esse é um chamariz. Aqui eu não tenho esse chamariz escrito, mas eu tenho um chamariz em forma de gravura.
né? Então, veja bem, esse material vai para vocês, você, professor. Cada um vai receber dentro da sua sacola, a sacola mágica, um acervo para vocês trabalharem. Tudo bem até aqui? Deixa eu só perguntar aos meninos quanto tempo eu ainda tenho. Só um pouquinho, tá, gente? Diga aí. Só diz aí uma para mim. Os materiais com as crianças. Elas devem ser protagonistas. Diante disso, qual o sentido de entregar um alfabeto impresso? Ok. Ok. Certo. Muito bem, Flávio. Pergunta inteligente. Essa construção, ela, dentro da nossa proposta enquanto formação, veja bem, nós temos. Você não conhece, talvez, o material? Penso que não, porque senão essa pergunta já teria sido respondida. Dentro da proposta, nós oferecemos um material, ele vai construir alfabetos de quê? Com tampas de garrafa PET. Ele vai construir alfabeto com retalhos de EVA, mas ele também vai ter esse acervo. Aqui, gente, ele vai trabalhar sequência alfabética, ele vai montar novas palavras. Nós não estamos entregando pronto, não. Nós estamos entregando uma vara, mas ele é quem vai pescar. Nós estamos entregando o alfabeto para que ele monte o seu nome, porque você sabe, tanto quanto eu, que o que parte dentro da proposta de uma educação infantil é a escrita do nome, é o texto de maior significado. Então, uma criança que ainda não tem mobilidade motora para escrever o seu nome, ele vai montar, sim, o seu nome a partir desse alfabeto que ele já vai ter dentro da sua bagagem. Mas isso não limita o professor no trabalho de que a construção de novas letras, a partir de um modelo, vamos construir, porque você sabe que, aliás, nós sabemos que a criança, ela aprende quando ela pesquisa, ela aprende quando ela repete, ela aprende quando ela visualiza, e ela aprende quando ela executa. Então, a partir dessa nossa proposta de entregar o alfabeto, ele vai montar o seu nome. Depois que ele escreve o seu nome com o alfabeto, ele vai grafá-lo na folha, ele vai grafá-lo no livro, ele vai construir novas letras com sanfonas, com retalhos, como eu já disse, estou sendo redundante, tá certo? Mas eu penso que eu tenha tirado um pouco a sua dúvida. Nós não queremos entregar nada pronto. Nós estamos aqui ensinando a pescar. Ele tem um alfabeto, porque é uma criança de 4 anos, ela ainda não tem uma mobilidade tão boa, mas a partir dessa letra ela vai conseguir montar o nome dela e depois ela vai grafar no papel, ela vai fazer essa com da garrafa, como eu já disse, com retalhos, com picotes e com tantas coisas que esse povo maravilhoso sabe criar, que se chama professor. Então, vamos lá. Veja bem, o que é que eu preciso agora trabalhar com vocês? Vocês não me responderam. Quanto tempo eu tenho? Eu ainda tenho 30 minutos. Na realidade, não é minha pergunta, mas... Sim. Veja se a senhora quer... na realidade, uma observação aqui da Josiane. Confesso que sou um pouco reticente com relação a apostilas na educação infantil, mas vamos lá, desconstruir estereótipos. Quer fazer alguma ressalva? Sim. Como é o nome dela? Josiane, querida, assim, lembrar de você a partir do nome é quase que impossível. Mas veja bem, no meu primeiro momento, eu falei para você que o livro ele não iria nos acorrentar, não iria nos entubar, engessar. O livro é uma ferramenta, assim como nós temos dentro da nossa sala um alfabeto móvel, assim como nós temos dentro da nossa sala, vamos dizer, blocos lógicos, livros, né? Então, é mais uma ferramenta, porque, veja bem, é bem contraditório nós não gostarmos de um apostilado, mas, em contrapartida, a gente faz inúmeras xerox para que os alunos façam atividades nas xerox. E, às vezes, que não é o caso de vocês, porque eu acompanhei algumas salas, não é o caso de vocês, que eu vi algumas atividades muito bonitas, bem feitas, mas o que é que vai entrar como apostilado? Aquele trabalho escrito, porque está lá na BNCC, não é a Lídia quem está inventando, dizendo que nós temos que ter um tempo para registro. O que é o registro? É o momento em que a criança precisa escrever. E a criança da educação infantil, ela escreve de várias formas. Ela escreve quando ela desenha
a escrita para ela, quando ela representa e quando ela rabisca. Então, o livro ele veio para que diminua o trabalho de vocês em relação às xerox, porque todos vocês utilizam xerox. Então, o que seria o livro, né? É aquela atividade que vocês fariam em folhas de papel e que nós condensamos num livro. Lá, a criança, quando vocês se apropriarem do livro, vocês vão ver que ela vai recortar, ela vai colar, ela vai utilizar de dobradura, que vocês também sabem que a dobradura é uma das principais ferramentas para desenvolver habilidades como a oralidade, a coordenação motora, tá? Inclusive a concentração. Então, eu penso que, quando for no final, você vai me dizer quando você mesmo coloca sabiamente, vamos quebrar estereótipos, tá certo? Não é? Vamos ver esse livro como aquelas atividades que a gente faz de xerox, porque a gente precisa ter o registro de xerox que a gente colocou no livro ou numa apostila. Tudo bem, querida? Então, vamos para frente. Antes de responder outra pergunta, eu queria só mostrar a vocês aqui o livro do professor, tá certo? No livro do professor, se vocês estiverem com ele na mão, eu gostaria que vocês abrissem. E vocês abrissem, eu estou abrindo de 5 anos, mas o enunciado é todo igual para todos. É igual para todos. Então, o que é que nós temos aqui logo no início do livro, que é interessante que vocês se apropriem, tá certo, meus amores? Educação infantil e o que nós precisamos saber acerca da educação infantil. Lídia, eu já sei disso aí de frente para trás, de trás para frente. Ótimo. Porque cada vez que a gente faz uma leitura, a gente vai tirando aprendizados diferentes. Por quê? Porque o grau de maturidade que nós vamos adquirindo ao longo do tempo faz com que tenhamos, vamos dizer, compreensões diferentes a cada leitura que fazemos. Então, educação infantil, o que é que eu preciso saber da educação infantil? Depois, qual é a relação entre o cuidar e o educar? Isso aqui a gente precisa se apropriar bem, porque alguns dos pais ainda confundem a escola como um espaço somente de cuidar. E a escola não é só para cuidar, né? Porque quem ama, cuida, quem ama, educa, quem ama, dá limites. Então, isso aqui também é para a gente se apropriar até para as nossas conversas com os pais. Depois, o currículo na educação infantil, segundo a BNCC. Isso aqui é importantíssimo que vocês se apropriem. Sei que vocês já sabem, mas nós colocamos aqui de uma forma bem simples, bem sucinta, para que fique bem claro o que é que a gente tem que fazer enquanto escola. É papel da escola garantir os direitos de aprendizagem. Isso é fato. Quais são os direitos que eu tenho que fazer com que as minhas crianças adquiram ao longo dessa infância? Então, veja bem, aqui tem para vocês: conviver, brincar, participar, explorar, comunicar, conhecer-se. Então, eu tenho que garantir isso daqui. De que forma eu garanto? De que forma eu garanto? Aí, quando você olhar o livro, você vai ver que, quando uma criança socializa um jogo, vou voltar à questão do alfabeto. Ele está com aquele jogo que ele descartou, né, porque tem um picote. Aí eu estou sentada a uma mesa, porque geralmente a educação infantil, pelo menos deveria estar sentada em equipes, em grupos. Então, eu sou a Lídia. A minha letra inicial é a letra L. Então, eu pego aqui a letra L e vou contemplar a também letra inicial do meu colega que está na frente. A minha colega que está na minha frente é a Tassilene. Então, quando eu brinco qual é a minha letra e qual é a da Tassilene, o que é que eu estou fazendo? Eu estou brincando, eu estou aprendendo, eu estou explorando, eu estou conhecendo, eu estou utilizando tudo isso daqui. Lídia, mas é só isso? Claro que não. É claro que não. Veja bem. Eu quero só deixar claro, gente, que hoje vai ser um pouco corrido. Hoje eu só tenho com vocês 2 horas, mas a gente vai ter outros momentos presenciais, obviamente, né? Hoje eu, inclusive, estava lendo sobre Sinop, que liberou para alguns encontros a partir de 200 pessoas. Não sei se já caiu de novo, porque já foi liberado uma vez e agora voltou, cortaram e agora voltou, não sei. Depois eu entro em contato com as meninas e a gente vai ver, porque é necessário um momento nosso, presencial. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos ter aulas online. Tudo bem para vocês, né? Então, veja bem. Campos de experiência, aqui nós temos os campos de experiência, o que precisa ser contemplado em cada fase, um alfabeto, aqui, ou melhor, desculpem, conhecendo melhor o quadro alfanumérico, e aqui nós temos os campos de experiência, o eu e o outro e o nós. E eu ainda fiz uma coisa, nós colocamos, desculpe o eu, nós colocamos aqui para vocês
os objetivos de aprendizagem de cada campo de experiência e como ele pode ser contemplado dentro de cada direito de aprendizagem, tá certo? Vou dar só um exemplo. Aqui eu vou pegar o campo que está aqui, o eu, o outro ou nós. Fala bem direitinho sobre cada um deles e aí diz qual é o objetivo de aprendizagem desse campo de experiência, o eu, o outro, nós, dentro do brincar, do explorar, do conviver, do participar, do comunicar-se. Desculpem, eu não disse a página, na página 10, quem está com o livro. Isso no livro de 5 anos. Veja bem, então isso daqui, gente, já dá aqui, inclusive, sugestões de atividades. Né? Dentro do eu, o outro, nós, do conviver, qual é o meu objetivo de aprendizagem? Está bem aqui, só um pouquinho, Tássia. É conviver com crianças e adultos, até a gente rir, porque nunca foi tão propício, né? As crianças estão em casa, convivendo com os irmãos, com os pais, com os avós, com os tios, então eles estão sentindo na pele aquilo que a gente tentava fazer na escola, fazendo com que eles convivessem com os maiores, na hora da partilha do espaço no recreio, quem tem escolas de educação infantil na escola e não só creche. Então, veja aqui o diz mais. Participar em grandes grupos, valorizando as diferenças individuais, valorizando o quê? A coletividade, valorizando as descobertas dos líderes, porque nesses momentos que as crianças estão brincando, jogando, participando, não dá nem para a gente separar isso daí, porque quando uma criança joga, ela está brincando, quando uma criança joga, ela está participando. Então, a educação infantil é tudo junto e muito misturado. Então, aqui nós colocamos para vocês todos os campos de experiência com os direitos de aprendizagem e como vivenciá-los, tá certo? Vivenciar cada um deles. Aqui vamos passando, porque vem repetindo, todos os direitos e campos. Nós vamos aqui, gente, lá para pré-1 e 2. Pulei a página, estou agora na página 15 do volume, aliás, do livro 5, da fase 2. Pré-1 e pré-2. Crianças pequenas, que é o nome chamado pela BNCC, 4 anos e 5 anos e 11 meses. O que é que a gente precisa? Qual é o meu trabalho, eu enquanto professor, eu enquanto gestor, o que é que eu preciso fazer valer, o que é que o meu aluno precisa sair com habilidades e competências dentro desse período. Então, está aqui. Eu preciso fazer que, dentro do eu, do outro e o nós, o meu aluno demonstre empatia pelos outros. E é fácil uma criança de 5 e 4 anos entender o sentido de empatia? Quando muitos adultos não entendem. Então, isso é um trabalho que eu não vou dizer, eu vou vivenciar no meu dia a dia. Eu vou trabalhar quando ele brinca, quando ele ganha, quando ele perde. Como é que ele se comporta? Né? Será que essa criança, dizer para uma criança, se coloque no lugar do outro, é muito difícil. Eu não tenho que dizer, eu tenho que permitir que ele sinta. Né? E detalhe, eu também tenho que entender que algumas dores são únicas. Eu tenho que entender a dor do meu aluno, mas também compreender que, naquele momento, aquela ação dele é válida, mas ele pode agir de outra forma. Por exemplo, para ficar mais claro, uma criança quando bate no outro, porque ele derrubou na hora do parque. É difícil eu chegar para uma criança e dizer que ele entenda o que foi que aconteceu. Eu tenho que fazer valer, validar aquele sentimento que ele está tendo naquela hora, que é aquela raiva, porque é o colega, mas eu preciso fazê-lo refletir que a ação dele em bater no colega poderia ter sido outra. Mas eu não posso deixar de validar a dor que ele está sentindo naquele momento. Tá? Então, aqui vem dizendo tudo isso para nós. Lá na página 16, o que é que eu posso dizer para vocês? Na página 16, nós colocamos aqui, segundo a BNCC, como posso pensar no meu planejamento? Gente, nós estamos numa era de coisas simples e objetivas. Eu venho de um momento em que nós temos que fazer um planejamento com objetivo estratégico, objetivo geral, objetivo específico, objetivo não sei de quê. Era tanto objetivo que, na hora, a gente se perdia, era todo e fazia de qualquer jeito. Então, hoje, dentro dessa nova proposta, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que saber o que é que funciona dentro da minha proposta de metodologia ativa. O que é que funciona? Então, a proposta dentro da BNCC é de que o meu planejamento ele seja pensado da seguinte forma.
Campo de experiência, seria aqui, ó, eixo, aqui. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para quê? Para que eu vou trabalhar esse eixo aqui? Depois, objetivos de conhecimento. O que é que eu vou trabalhar? Dentro do livro. Por que eu estou trabalhando isso? Para que eu vou trabalhar isso? Depois, tempos e aqui espaços. Quando? Quando é que eu vou trabalhar aquele eixo, aquele campo de experiência que está sendo proposto dentro daquela atividade? Então, gente, aqui tem um pequeno e significado, ou melhor, pequena e significada proposta de planejamento, que não foi Lídia quem criou, não foi a Livro Ideal. Isso foi tirado dentro da proposta da BNCC Educação Infantil. Depois, vem para vocês na página 17, o que é um ambiente alfabetizador. Eu tenho muito medo que as salas ou estejam muito limpas ou estejam poluídas visualmente. Ah, Lídia, a tua sala está poluída. Gente, o meu objetivo aqui era outro e eu estou lidando com adultos. Eu estou mostrando para vocês um material que vocês vão receber. Na sala da criança, esses cartazes devem ficar esses aqui com gêneros textuais, porque calendário e rotina deve ser fixo. Dentro da proposta dos cartazes, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que estar sempre com 2 cartazes com gêneros textuais diferentes. Por quê? Para a criança vislumbrar as diferenças entre eles. Veja bem, aqui eu tenho um trava-língua e lá em cima eu tenho uma cantiga. Porque ele vai compreender que cada gênero textual é lido de forma diferente. Por quê? Porque ele tem objetivo diferente. Eu não preciso dizer a forma como eu canto e a forma como eu digo um trava-língua. Tá certo? Então, isso, dada a percepção das crianças, elas vão ver isso aí no dia a dia. Agora, veja bem, ainda me reportando algumas falas que a gente já está vendo. É bem complicado eu pensar em materiais, eu não acredito em material para educação infantil, mas é preciso que reflitamos assim. Nós não tínhamos apostilado, mas nós tínhamos uma série de atividades escritas que vocês pesquisavam na internet, que vocês xerocopiavam. Tá? Então, dentro desse livro, ele vem à luz da BNCC. O que é que a BNCC quer? Veja bem, o nosso aluno de 5 anos, ele precisa sair do pré-2, escrevendo seu nome completo, e o que é um nome completo? É nome e sobrenome. Ele precisa nomear, reconhecer e identificar as letras do alfabeto, e as principais letras que ele tem que identificar são as letras do próprio nome. Não se admite mais uma criança chegar lá no 1º ano, cuidado que eu não estou falando em alfabetizá-lo, mas ela precisa sair com essas habilidades e competências que não é a Lídia quem está falando, não é o município que está exigindo, mas é um documento que rege e, à luz desse documento, a nossa proposta. Ele precisa conhecer. E todas essas atividades do nosso livro, ela é como diz, a gente vai arrodeando para fazer com que o aluno contemple aquilo que é necessário, tá? Ele vai aprendendo brincando dentro dessa, vamos dizer, do cartaz, onde ele dança, onde ele pinta. Por exemplo, só aqui tem o sapo não lava o pé. Para a gente fazer o estudo desse texto, eles primeiro vão fazer uma dobradura, eles vão pular, eles vão exercitar o físico. Depois a gente vem para cá, vai cantar, porque é uma canção de domínio público. Nós vamos estudar onde começa, onde se repete a palavra sapo. Esse cartaz, gente, não é para só enfeitar a sala, não. Ele tem uma função didático-pedagógica. Se eu estou aqui trabalhando sapo, eu vou pedir às crianças para identificarem onde é que tem o sapo. Eu vou pedir que eles circulem as letras que também aparecem no nome. Eu vou pedir que ele identifique aqui onde está a vogal E, aonde está a letra P, aonde está a letra do mês de maio. Esse cartaz é para ser riscado. A gente vai saber que ele foi realmente trabalhado se for riscado. Claro, volto a dizer, quando nós voltarmos às nossas salas de aula. Por enquanto, nós vamos trabalhar só apresentando. Passando aqui o que é um ambiente alfabetizador, aqui nós temos algumas sugestões de atividades que seguem aqui. O nosso livro, ele tem alguns ícones, que é bom que vocês olhem, né? Nós temos um ícone quando vai precisar a maleta do tesouro. Por exemplo, lá tem alguma atividade que diz assim: agora você é o artista, você conheceu Tarsila do Amaral, porque nós vamos fazer aqui não só obra de arte, mas a biografia da Tarsila do Amaral, que é um gênero textual. E aí, agora você é o artista. Desenhe uma obra. Qual é o título dessa obra da Tarsila do Amaral? O Mamoeiro. O Mamoeiro é o quê? É uma árvore. Então, nós estamos suscitando que também você desenhe uma árvore que você conheça. Após ele desenhar a árvore,
que ele também vai intitular o coqueiro, o cajueiro, a mangueira, seja lá qual ele queira, ele vai colocar lá dentro da maleta do tesouro, porque foi algo que ele construiu. Gente, o material, ele tem muita coisa a ser construída. Muita coisa, certo? As crianças vão utilizar bastante esse material. Veja que, utilizar de que forma? Ludicamente, tá? Veja que, depois vocês vão ler tudo isso, o nosso material, ele tem personagens. E esses personagens, eles têm nomes. Nos personagens do nosso livro, vocês vão encontrar uma criança com baixa acuidade visual, baixa mobilidade, aliás, alguma mobilidade suprimida, e vão encontrar também um cadeirante, tá certo? Para contemplar todo esse universo do eu, do outro e do nós. Eles têm nomes, eles têm características. Vocês vão encontrar negros, loiros, brancos, ruivos. E eu peço, jamais comparem o personagem a uma criança. Só quem pode se comparar ao personagem é a própria criança. A gente apresenta os personagens para que eles vejam que o universo ele é composto com uma variedade de seres. E essa variedade é que faz a beleza do universo, porque nós não somos iguais, né? Então, vocês vão encontrar um branco de cabelo negro, vocês vão encontrar um negro de cabelo estirado, um negro de cabelo crespo, um negro, vamos dizer, com características afiladas, outros com características, mas o importante é que nós somos bonitos a partir da nossa essência, tá certo? Esse estereótipo de beleza, ele precisa ser quebrado a partir da educação infantil, que eu não sou bonita porque sou branca ou eu sou bonita porque sou negra. Eu sou bonita porque eu tenho uma alma boa, eu sou bonita porque eu tenho ética, porque eu tenho uma moral. Isso é que a gente tem que ser trabalhado com as crianças. Então, aqui, o que é que eu quero que vocês vejam? Aqui em cima, no livro de vocês, vocês vão ter, em miniatura, a atividade do livro do aluno. E aqui embaixo, gente, vocês vão ter o passo a passo. Por que é que eu digo que é um PF, é um prato feito? Porque aqui praticamente já está tudo mastigado que vocês vão fazer. Ah, Lídia, mas agora pronto, essa apostila veio para tirar a minha liberdade, eu vou estar engessada. Calma, gente. Tem dias que a gente não sabe, raciocina nem que roupa vai vestir. E aí precisa alguém dizer, veste aquela ali que fica legal. Então, essa atividade, ela vem exatamente para nos ajudar. Olha, está aqui uma sugestão de atividade. E ele está dividido em quê? Preparando para a atividade, que é aquele que eu digo que é o, vamos dizer assim, que são as preliminares, né? Sentar a criança no chão, vamos cantar, vamos brincar, vamos dançar. Depois, está na hora da atividade. Depois, é o próprio título. Fez uma atividade, não posso passar imediatamente para outra sem que eu faça uma análise. Foi que eu aprendi. Aí onde entra a proposta de Saviani. Saviani diz que a minha aula só é boa quando eu trabalho a prática social, que é a primeira coisa que ele diz, que é o que é que a minha criança já sabe. Depois, a problematização, eu preciso problematizar. Quando eu digo, o que foi que você aprendeu? Quando eu disse para você que o mamoeiro é uma árvore grande, que a Tarsila Eita, não saiu, não. Tarsila do Amaral é uma artista, que Romero Brito utiliza as cores tais. Quando eu pergunto para a criança, o que é que você aprendeu? Isso aqui que o Dermeval Saviani diz, problematizar, instrumentalizar para que aconteça na criança uma catarse e ele saia da aula com uma nova prática social. Observem que aqui são os pressupostos de Saviani, quando ele disse, a minha aula só é boa quando o meu aluno entra com o conhecimento e sai com esse conhecimento ampliado, tá certo? Aí vem aqui, e depois? Aí aqui, algo mais? E depois, música. E quais foram os valores que eu trabalhei? Observem que toda a nossa atividade, ela tem valores. Quais são os valores que eu trabalhei hoje? O que é que eu posso trabalhar mais? Tá certo? E aí, gente, já quase finalizando, vocês devem estar se perguntando, poxa, Lídia, 2 livros? Como nós vamos usar esses 2 livros em tão pouco tempo, uma vez com tudo isso que está a acontecer? Muito bem. Não será difícil para vocês, não. Vocês trabalham sempre na proposta de projetos? Então, o que é que vocês vão fazer? Continuar trabalhando com a proposta de projetos. O que é que tem hoje proposto para o mês de maio? Ah, eu vou trabalhar alimentação saudável. Aonde é que eu tenho alimentação saudável? É no volume 1 ou no volume 2? Então, eu vou me reportar
a esse volume e vou fazer minha atividade. Agora, lembrando que algumas atividades do livro, elas não podem ser, vamos dizer, separadas. Por quê? Vocês vão observar que, dentro dessa proposta, que também é embasada na proposta da BNCC, nós utilizamos muito uma sequência didática. Então, uma sequência didática ela não deve ser quebrada, não é que ela não possa. Ela vai perder um pouco o sentido. Tem páginas aí que você parte de uma cantiga de rosa. O cravo brigou com a rosa. A criança vai desenhar a rosa, vai dar um nome a essa rosa, o que é que tem na rosa que é macio, o que não é, o que é que me espeta, vai fazer uma série de coisas. Então, é uma sequência, eu não posso quebrar. Vou agora estudar a palavra rosa, vou trabalhar uma cantiga, eu não posso quebrar. Outras não, vocês podem separar naturalmente, da forma como vocês queiram. Tá certo? Eu ainda tenho tempo? Tenho 10 minutos. Então, dentro desses 10 minutos, vocês querem fazer que eu responda? Digam aí, ou eu continuo mais alguma coisa? Tem uma pergunta da Jaqueline. Diga aí. O objetivo da educação infantil... Jaqueline, o objetivo da educação infantil na década de 80 do século passado era preparar para o ensino fundamental. E hoje? Jaqueline, querida, também não lembro de você fisicamente, mas veja bem, nós temos uma proposta hoje, dentro da BNCC, uma vez lida, que é trabalhar para o mercado de trabalho e para a vida, certo? E dentro da educação infantil. A educação infantil, ela precisa trabalhar essas crianças, principalmente para o convívio social, quando ela parte lá do eixo, vamos dizer, do campo de experiência primeiro, que é o eu, o outro e o nós. Não esqueçamos nunca que o eixo central da educação infantil, que está lá no artigo 9º o quê? Da DECINEI, que a DECINEI, gente, ela não saiu. A BNCC ela é pautada na RECINEI, na DECINEI. A DECINEI, que são as diretrizes curriculares nacionais, diz que o eixo central da educação infantil é o quê? A socialização e brincadeira. Brincar e interagir. E dentro da brincadeira, gente, essa criança aprende a conviver, aprende a se sair melhor, aprende a conviver com os desafios, com os dessabores, com as alegrias e as tristezas. Esse é o papel da educação infantil. Mas dentro dessa proposta do brincar, está lá, porque não é a Lídia quem está dizendo, ele tem que aprender a escrever o nome, porque ele é um cidadão. E como cidadão, o primeiro texto vamos dizer assim, de significado para uma criança é o nome. E ele não pode escrever o nome dele sem ele saber que há letras que escrevem, e eu falo utilizando os sons, que são os grafemas e os fonemas, e a Lídia, ela tem suas peculiaridades. E eu aprendo isso aonde? Dentro da educação infantil, quando eu aprendo que ser diferente é normal. Que eu não preciso ser loira e magra para estar numa mídia. Eu posso ser gorda, posso ter o meu cabelo crespo e ser feliz. E onde é que eu aprendo isso? Dentro da educação infantil. E aí, gente, mais alguma pergunta? Medina, Patrícia, vocês querem se manifestar? Enquanto vocês formulam aqui, se tem ou não alguma outra pergunta, deixa eu só me posicionar. Eu vi aqui que tem algumas mensagens com relação à falta de cartazes, né, no material. Bom, eu vou entrar em contato com a Medina posteriormente e vou saber se realmente não foi o número que pudesse atender a expectativa, tá certo? Mas eu creio que seja só um trabalho de logística interno, mas eu irei me certificar, tá certo? Eu acho que também vale aqui a pena algumas observações. O pessoal tem gostado muito do material. Inclusive, tem uma pessoa aqui que fala que vindo do Ceará já deve ser coisa boa. Né? Muito obrigada. Então, vamos lá. Gente, podem fazer as perguntas. A professora Lídia ainda tem aqui um tempinho, tá certo? Tem aqui a observação da Cleide, né? Em escolas particulares, já há livros e apostilas em todas as turmas, desde o maternal. Os livros só enriquecem a aula e favorecem a aprendizagem. Estamos oferecendo mais oportunidade de aprendizagem, né? E aí vem a Nilza, que diz, bom, sendo o material vindo do Ceará, já confio e aposto, porque o povo inteligente. Agora eu amei, porque ele completa nossas criatividades soltas, amarrando as aprendizagens. Muito bem, Nilza. Bem, gente, vou responder talvez a mais duas só, porque os meninos já estão me dizendo aqui que o tempo está esgotando. Mas eu quero dizer a vocês, me perdoem assim, as horas que eu fiquei um pouco nervosa, porque isso para mim é muito novo, mas volto ao pensamento. Não tenho medo do caminho, quer dizer, não tenho medo do novo.
só tenho medo de não caminhar. Então, tenho medo de ficar parada, deixando que o medo tome conta de mim. E uma coisa é certa, a incerteza. A incerteza de quando isso vai parar, de quão felizes e mudados seremos. Agora, gente, vamos aproveitar essa oportunidade para fazer uma outra reflexão antes da resposta, que aqui eu já me despeço. Vamos pensar que, enquanto nós estamos na nossa casa, que é o nosso porto seguro, eu digo para as meninas que eu não acho ruim estar na minha casa, não. Eu acho muito bom. E nem vejo a minha casa como uma prisão. Eu vejo a minha casa como um local de porto seguro, onde eu sou feliz, onde eu recarrego as minhas energias, onde eu estou no aconchego daqueles ou daquele, porque na minha casa só moro eu e meu marido, mas a gente conversa sempre com os meus netos, com a minha mãe. A gente não esteve nunca tão próximo, né, na verdade. Aproveitemos esse momento para agradecer a Deus o nosso teto, aproveitemos esse momento para agradecer a Deus o nosso trabalho. E hoje, gente, ter uma saúde mental, vamos dizer assim, no lugar, é o nosso maior bem. Né? Eu, graças a Deus, estou com a minha saúde física muito boa, porque o Ceará, vocês sabem que, ou fake, ou exageros ou não, está o 4º estado em termos de pandemia, mas, graças a Deus, os meus estão todos saudáveis. Isso é fato, é questão de tempo, porque é algo mundial, todos nós teremos, com, vamos dizer, mais fortes, mais fracos, com intensidade ou não. Vamos tentar manter a nossa imunidade. E uma coisa para manter a imunidade, gente, eu digo porque eu assisti uma palestra com um dos grandes infectologistas do estado do Ceará, e ele disse que o segredo para manter a imunidade é se livrar das preocupações. A preocupação, ela baixa a nossa imunidade. Então, em momentos de pandemia e isolamento, passemos para o outro uma energia de amor, uma energia de compreensão, uma energia de solidariedade. Mandem, utilizem, agora sim, utilizem o WhatsApp para mandar um eu te amo. E termino dizendo, fizeram uma pergunta a Buda uma vez, qual era a diferença do eu gosto de você e eu te amo. E ele respondeu dessa forma: quando eu gosto de flores, eu compro flores nas floriculturas que já vêm cortadas e enfeitam os vasos da minha casa. Quando eu amo flores, eu planto flores no meu jardim para que eu possa observá-las e sentir o seu perfume. Então, vamos amar mais, vamos querer pessoas do nosso bem, do lado da gente, fortalecendo e emanando a energia do bem. Tem pergunta, Tassi? Diga aí qual é a pergunta. Bom dia, como fica o material para alunos com a baixa visão? Ok. Nós, por lei, nós temos que mandar um material ampliado, tá? Então, tudo isso, a Medina vai entrar em contato conosco em outro momento e a gente precisa ser feito um levantamento e uma comprovação, porque a gente só consegue diante da comprovação, né, dessa criança que tem baixa acuidade visual, e a gente manda um material ampliado. Tudo bem, meus amores? Então, fica aqui o meu beijo, meu carinho e o meu cumprimento, ó, de muita paz. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Estamos realmente extremamente felizes por estar dando esse passo junto com o Sinop, né? Eu vi aqui que algumas pessoas estão pedindo outras formações, inclusive com mais tempo. Quero dizer que, de fato, essa foi a primeira. Nós vamos sentar, inclusive, a própria professora Lídia vai realmente verificar, junto com a Medina e as meninas da educação, outros momentos que certamente virão. Tá certo, gente? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento em nome de toda a equipe da Livre Ideal e nos coloco à disposição para eventuais questionamentos e perguntas, tá? Meu muito obrigada.